Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar nossa aulinha Interpretação Clínica do Hemograma. Essa interpretação clínica do hemograma ela é essencial para o entendimento da hematologia. Então, eu quero que vocês acompanhem, tá? Pegue o material postado e leem e estude juntamente com aquela apostila, aquele PDF que eu encaminhei para vocês no e-mail da turma, certo? Como que vai ficar a nossa disciplina? Primeiramente, nós vamos ter a avaliação A1. Como será a avaliação A1? Eu vou dar um caso clínico, um estudo de caso para vocês fazerem de forma individual e postar no ambiente virtual, tá? Então, vocês irão fazer esse estudo de caso e postar no ambiente virtual. Qual é o peso desse estudo de caso? O peso vai ser 5, tá? Então, o peso vai ser 5. E o restante? O restante são as atividades que vocês estão elaborando e postando no ambiente virtual, tá? Então, a nossa avaliação, ela vai ser 5 e 5, tá? Aqui vai ser o estudo. E aqui vai ser atividade. Pessoal, lembrando que vocês têm um prazo para postar as atividades. As atividades eu dou um prazo para que vocês possam anexar lá, né? Esse prazo, ele é contado, tá? Ele é contado como parte do peso da atividade avaliativa. Então, participe. Se tiver algum problema, me avisa, me chama. Vocês têm o meu WhatsApp. Professor, não estou conseguindo conectar. Tive um problema, fui para o sítio. Enfim, né? Vocês me chamam, me avisam, me comunicam, certo? Mas, então vamos iniciar. Interpretação clínica do hemograma. Primeiramente, o hemograma é um dos exames mais pedidos na parte clínica. O que isso significa? Em algum momento da vida você vai se deparar com um hemograma. Como interpretar um hemograma? Primeiramente, hemograma é estudo do sangue. O estudo do sangue é denominado hemograma. O que é que se estuda, então? A parte de elementos figurados, que são as células. Então, nós temos aqui leucócitos, hemácias e plaquetas. Estes são os elementos que nós teremos como base para estudar o tecido sanguíneo. Então, o tecido sanguíneo, o hemograma, ele é o estudo dos elementos figurados. Pode anotar no seu slide. O que é elemento figurado? Elemento figurado é a parte celular do tecido sanguíneo. Leucócitos, hemácias e plaquetas, tá? Sendo assim, a pergunta, o que vem a ser hemograma? Hemograma, na verdade, é uma contagem. Nós vamos quantificar as células. De que forma nós iremos quantificar essas células? Através da leitura dos leucócitos, da contagem dos eritrócitos, da determinação dos índices de hemoglobina, hematócrito, índice hematimétrico, contagem de plaqueta. Então, nós temos aí bastante análise feita no tecido sanguíneo para se chegar a uma condição clínica, como que o paciente está. Então, uma contagem sanguínea completa, ela constitui tanto da parte do eritrograma, que é os glóbulos vermelhos, como a parte dos leucócitos, que são o sistema imunológico, e plaqueta. Professora, está errado. Alguns laboratórios, eles vendem a leitura do hemograma como hemograma e hemograma completo. E eles fazem a seguinte divisão: hemograma é parte de glóbulo vermelho e leucócito, deixando para fora as plaquetas. Aí, quando adiciona a plaqueta, dizem ser hemograma completo. Isso não existe, tá? O hemograma já se entende que é toda a leitura do tecido sanguíneo, tá? Então, há uma grande falha dos laboratórios
ao executar esse procedimento, tá bom? Hemograma. Como nós dividimos para estudar, para quantificar? Nós dividimos em série. Então, nós temos a série vermelha, a série branca. Quem é a série vermelha? A série vermelha é os glóbulos vermelhos. A série vermelha vai falar sobre anemia, certo? A série branca, quem são? Os leucócitos. Os leucócitos vai falar sobre imunidade, resposta inflamatória. E as plaquetas? As plaquetas vão falar sobre coagulação, hemostasia, que é o controle, né, do sangue dentro dos vasos sanguíneos. Então, as plaquetas é coagulação. Se eu quero saber como está o paciente em relação à anemia, série vermelha. Se eu quero saber em relação à imunidade, resposta inflamatória, série branca. Se eu quero saber se o paciente corre risco de perder a homeostasia, de ter sangramento, plaquetas. Simples assim. É útil na avaliação de anemias, tá? Além de evidenciar indicadores que pode correlacionar a infecções viróticas e bacterianas, e também no processo de coagulação. O hemograma, gente, ele nunca deixou de ser um exame clínico. Ele nunca deixou de estar ali no laudo, no termo de consulta do paciente, tá? Então, é um dos exames mais pedidos. Padrão, então. Nós temos, né, um padrão. O que é um padrão? Uma leitura aceita. Então, quando o paciente tiver, né, 4,80 milhões de milímetro cúbico ou 4 milhões de milímetro cúbico, nós dizemos que esse paciente está normal. Então, se ele tiver 4,8 milhões, é um paciente normal. Glóbulos brancos, se ele tiver de 5 a 10 milhões de milímetro cúbico. E plaqueta de 250 a 400. Aí, 200 milhões por milímetro cúbico. Detalhe, gente. Nós temos também diferentes autores, né, que traça padrão de leitura diferenciado. O que eu quero dizer? De forma bem clara. Você pode pegar um hemograma e ver que no hemograma o normal está de 3,5 a 4,8. Mas está normal, é o valor de referência. Glóbulos brancos. Tem laboratório que o normal, e há autores que o normal é de 4 a 11. Tá? E tem laboratório que 150 milhões está normal. Né? Aqui nós temos de 250 a 400 milhões de milímetro cúbico. Aqui é do livro Tortora. Então, a referência desse autor aqui, ele diz que uma pessoa está normal, com o tecido sanguíneo normal, uma pessoa com o sangue normal. Quando ela está normal? Quando os seus padrões sanguíneos estão dentro da normalidade. Qual é a normalidade? Qual é o valor de referência? Então, o valor de referência são esses aceitos por Tortora, certo? Então, existe um padrão de leitura. Se eu fizer um hemograma e estiver fora desse padrão, então, se for glóbulos vermelhos e estiver abaixo, é anemia. Se for glóbulos brancos e estiver alterado, é resposta inflamatória. Se for plaqueta baixa, é o quê? Sangramento, risco de sangramento. Então, tudo isso é muito bem padronizado. Todo exame clínico, todo hemograma que for feito pelos senhores vai ter um padrão. O padrão, gente, é o mesmo valor de referência. Tá? Então, anotem aí. Padrão é o quê? Valor de referência. Mas, professora, o que é valor de referência? É o valor que você vai se atentar para comparar o teu resultado. Certo? Aqui a gente pode muito bem exemplificar o que é padrão. Então, chegou um hemograma no balcão. Ai, meu Deus, misericórdia, eu não sei ler. Não, você sabe sim. Você é farmacêutico. Você nem
nem sabe, só lê como sabe fazer. E como é que o analista chegou a esses resultados? Como entender isso? Aqui nós temos o hemograma, o material que é o sangue colhido com EDTA, que é um tipo próprio de anticoagulante, e a leitura foi automatizada, tá? Então foi lida através de um aparelho. Na leitura, eu tenho eritrograma. Eritrograma, gente, o eritrograma é a leitura dos glóbulos vermelhos. Lembra da aula? Lembra? Então, aqui no eritrograma vai me falar sobre hemácias ou eritrócitos, ou glóbulo vermelho. Quanto de hemoglobina tem dentro dessa hemácia? Qual a porcentagem? Né? Qual o percentual de hematócrito que eu vou ter? Qual que é o volume? Qual que é o peso e a concentração da hemoglobina aqui? Então, eritrograma. Eritrograma é a parte do hemograma que vai me dar dados sobre os glóbulos vermelhos, certo? Se eu encontro este valor, então, ponho no aparelho, veio a leitura. 5,2 milhões o aparelho leu. Tá, eu tenho que ter o quê? Um padrão, uma referência. Como que eu vou encontrar essa referência? Exatamente aqui, ó, do lado. Do lado, os laboratórios, eles dão... Tá conseguindo ver aí? Tá? Então, do lado... Tô gravando aqui, gente, e aí tem que perguntar algumas coisinhas, sabe como é que é, né? Essa vida de atriz. Mas, então, mas logo eu pego o jeito. Então, o valor de referência se encontra aqui. O que é o valor de referência, gente? Os resultados que você vai usar para comparar. Bem simples. Então, o laboratório utiliza o valor de referência de 4,5 milhões a 5,9 milhões. É uma pessoa normal. Quanto que foi lido? 5,2 milhões de glóbulos vermelhos. Está o quê? Se você comparar, está abaixo. Não, né, gente? Para estar abaixo, teria que estar abaixo de 4,5. Se tivesse abaixo de 4,5, qual é o estado clínico do paciente? Se você pegar no eritrograma e ver aqui um valor abaixo do de referência, qual é a condição clínica do paciente? 1, 2, 3. Anemia. Certo? Então, processo anêmico é quando eu, no eritrograma, eu vejo a quantidade de glóbulos vermelhos abaixo do valor de referência. Quem acompanha? Se eu tenho o glóbulo vermelho baixo, quem acompanha? Hemoglobina. Aqui, leu 12, né? 12 é o valor de referência, então está normal. Então, a hemoglobina em um número inferior a 12,0, G por DL, tá? Ela é o quê? Ela está baixa. Aqui não se encontra baixa. Hematócrito, a porcentagem dessas células no sangue, um valor normal é de 40 a 52, está 46, está baixo? O valor é de 40 a 52, está baixo ou está alto? Está normal, está entre esses dois valores. Tem anemia? Não tem anemia. Então, o eritrograma não tem baixa de hemácias, não tem baixa de hemoglobina e não tem baixa de hematócrito. Se não existe a baixa, não temos quadro anêmico. A anemia, você só consegue, coloque isso na tua cabeça, você só consegue saber se é anemia nesta parte aqui, eritrograma, certo? Chegou Dona Creuza com um laudo de hemograma na farmácia. Você vai pegar o laudo. Aonde é que você vai achar a anemia? Se tiver, na primeira porção do hemograma, chamado eritrograma, certo? Aqui nós não temos um quadro anêmico.
Como que você pode afirmar isso? Os valores estão normais. Como normais, professora? Porque o valor de referência, o valor padrão, está aqui, certo? Quando você compara, você vê o quê? Normalidade. Tudo bem? Pessoal, dúvida, vocês têm que fazer um comentário lá embaixo, para que eu possa ir tirando. Ou me chamar no WhatsApp, certo? Lido a parte do eritrograma, que é glóbulo vermelho, que é a condição de anemia ou não, nós vamos passar para a leitura do leucograma. O que é leucograma, professora? É leucócitos. Leucócito é resposta inflamatória de causa inespecífica. Não sei o que está acontecendo com o paciente. Então, o hemograma vai dar uma indicação. Será que esse paciente está com um processo inflamatório? Você vai vir aqui no leucograma. O leucograma vai me dar primeiro dado, leucócitos. Leucócitos, gente, total, anota aí, ou leucócito global. O que é leucócito total ou global? É o número geral. Então, vai me dar o valor geral. Todas as células de leucócitos. Qual o valor geral? Aqui está 8.700 milhões por milímetro cúbico. Será que está normal? Você vem aqui no valor padrão e vê. Ó, esse utilizou 4,5 a 11 milhões de milímetro cúbico. É o valor de referência. Quando você compara, está abaixo? Está acima? Está entre esses dois valores. A pessoa tem processo inflamatório? Ela tem? Não, ela não tem processo inflamatório. Os leucócitos totais dela está dentro do valor de referência. Professora, e se tivesse? Bem simples. Este valor aqui viria superior ao valor de referência. Então, dá acima de 11 milhões, então 12 milhões de milímetro cúbico, 17, 20 milhões, 30 milhões no caso de leucemia que ocorre, eu tenho o quê? Um aumento exagerado. O que significa, gente? Se eu tenho um aumento dos leucócitos, briga no corpo. As células só aumentam se tiver briga no corpo. E a briga no corpo é o quê? Resposta inflamatória. Certo? Acima deste valor, eu tenho um processo clínico chamado o quê? Anota aí. Leucocitose. Leucocitose é o aumento dos leucócitos total acima do valor de referência. Aumentou, leucocitose. O que você vai entender? Tá tendo briga ali no corpo, no organismo da pessoa, certo? E abaixo, se tiver abaixo de 4.500, eu tenho o quê? Baixa de imunidade, tá? Ou a pessoa está usando corticoide, ou está num caso de leucemia, ou está num processo viral, ou não se alimentou direito, está muito estressado, porque só está em casa comendo, né? Então, abaixo de 4,5 milhões de milímetro cúbico, eu tenho o quê? Uma leucopenia. Olha o termo, abaixo do valor padrão de referência, leucopenia. Acima, leucocitose. Entre os valores, normal. Não tem nada, tua filha. A senhora não tem nada. Por quê? Porque você viu que leucócitos totais está normal. Depois, nós temos a segunda leitura do leucograma, que é o diferencial. Como que é o diferencial? Os diferencial, gente, é qual célula está alterada. Porque cada célula dessa tem uma função. A gente já viu isso em sala de aula. Então, vocês sabem a função do basófilo, a função do eosinófilo, a função do neutrófilo. Isso já foi passado em sala. Relembrando, a leitura dos leucócitos diferencial é para saber, ter ideia de qual agente que pode estar acometendo a pessoa. Aqui nós temos segmentado 67%. 67%
porcentagem é o valor relativo. Relativo ao quê? As 100 células que a gente lê. A gente lê 100 células no ambiente laboratorial. Relativo a 100 células, 67% das células que eu encontrei é segmentado. Lembra do cálculo de transformar? Então, você pega 67 vezes 8.700 e divide por 100, você tem um valor absoluto. Absoluto é o quê, gente? Em número de células. Quantas células eu tenho? Você joga no cálculo dos exercícios que eu passei para vocês. Vocês vão ter o quê? 261 valor absoluto. Então, o leucograma ele te dá o valor relativo a 100 células que você leu e o valor absoluto. Absolutamente, eu tenho um número mais exato. No valor de referência, você encontra o padrão, né? 67. Opa! 67, o valor absoluto aqui, quando eu converto, dá 5.829. Então, se eu pôr aqui, ó, o valor relativo é de 36 a 66, tá? 67, passou um pouquinho. E o valor absoluto, 2.000 a 7.500. Está dentro do normal, 5.829. Então, não teve alteração simbólica, certo? Para que servem essas duas leituras? Para mim saber se caso esteja alterado, se caso o leucócito total esteja baixo ou alto, quais as células que estão se movimentando, tá? Qual é a resposta inflamatória para mim chegar mais perto de uma resposta clínica? Eosinófilo, 3, né? Relativo, e 261, o absoluto. Basófilo, 0, 0. Valor de referência de 0 a 1, 0 a 100. Então, quando você compara a leitura com o padrão, você percebe que o quê? Não tem alteração nenhuma no hemograma. Esse leucograma, o paciente está, ó, normal, sem resposta inflamatória. Mas ele tem células de defesa? Ele tem 8.700. Se ele pegar o coronavírus, por exemplo, né? Aí o que acontece? Isso aqui vai alterar. É vírus, abaixa, certo? Então tem toda uma leitura clínica aí. Plaquetas. Plaquetas é série vermelha, série branca e plaquetas, coagulação. Será que esse paciente corre o risco de ter uma hemorragia? Bem simples, gente. A leitura da plaqueta revelou 280 milhões. Qual que é o valor de referência para essa técnica e esse laboratório? De 150 a 400. Então, esse autor aqui, ele utiliza de 150 milhões a 400 milhões. Lembrando, os padrões, os valores de referência é de acordo com uma técnica, tá? É de acordo com a idade, se é recém-nascido, se é criança, se é adolescente. Cada um vai ter o quê? Um padrão de leitura. Tudo bem? Então, professora, como é que fica essa interpretação? Quando você pegar um hemograma, você vai utilizar o quê? A referência do laboratório, certo? Então, não precisa você gravar que é normal esse valor, que é normal aquele outro valor. Não, você só precisa saber que quando chegar o hemograma, você vai usar o quê? O padrão para comparar o resultado lido. E entender também que eritrograma é anemia, que leucograma é processo inflamatório e que plaquetas é coagulação de sangue. Se não ocorre a coagulação, ocorre o quê? O extravasamento de sangue, a perda sanguínea. As plaquetas estão normal. Se as plaquetas estivessem baixa, qual seria o termo? Trombocitopenia, baixa de plaquetas. Por que trombocitopenia? Porque trombo é o outro nome das plaquetas. As plaquetas são denominadas trombócitos, tá? Trombócitos. Então, quando eu tenho a baixa de plaqueta, eu tenho trombocitopenia. E quando eu tenho esse valor alterado, acima de 400, eu tenho trombose, certo? Então, trombócitos é o outro nome das plaquetas. Em casos de baixa de plaqueta, trombocitopenia. Alta, trombose, certo?
Deixa o seu comentário lá. Mesmo que você não tenha um comentário, você coloca um comentário lá. Prof, saudade, participa, gente. Está valendo o quê? Nota. Tudo bem? O que acontece num processo anêmico quando a leitura do eritrograma dá baixo? Na verdade, o que a gente visualiza na lâmina? A baixa de células, tá? Como o hemograma é um exame que você conta as células, é quantitativos, você vai pelo número. Então, o sumiço, a baixa, a diminuição da série vermelha é um quadro de processo anêmico. Processo anêmico é perda de tecido sanguíneo. Então, a pessoa está perdendo tecido sanguíneo. O normal e um quadro anêmico. Aqui é um eritrograma. Todo quadro anêmico, ele vai estar na primeira porção do hemograma, no eritrograma. Como é que você vai interpretar? Sempre vai vir um valor padrão. Aqui está o valor padrão, ou valor de referência. Você vai fazer o quê? Comparar os dados ao valor de referência. Então, vê se você aprendeu. Eritrócito, 2,7. Qual que é o valor de referência? É ou não é anemia? Vou deixar para você responder lá no comentário. Hemoglobina. Qual que é o valor de referência? É ou não é anemia? Hematócrito. Qual o valor de referência? É ou não é anemia? Responda lá para mim. A anemia, o eritrograma, tem ou não tem anemia? Então, responda no comentário. Se for anemia, por que temos uma anemia aqui? Então, entra e participa. Processo inflamatório, o que acontece? Parte do leucograma, por que aumenta? Vamos voltar um pouquinho em imunologia. Toda vez que você tem uma injúria, uma agressão tecidual, uma agressão no sangue, uma invasão, eu tenho o quê? Quimiotaxia. Na hora da invasão, ali naquele tecido ocorre a síntese de substâncias químicas, chamada quimiotaxia. Então, há uma liberação de substâncias químicas que chama as células de defesa. As células de defesa saem da corrente sanguínea, se for a nível tecidual, e aumenta o quê? A necessidade delas. Então, toda vez que eu tenho um processo inflamatório, uma injúria, seja no tecido ou seja dentro da corrente sanguínea, eu tenho o quê? Uma quimiotaxia e a ativação do quê? Da resposta inflamatória. Toda resposta inflamatória, nós teremos uma alteração dos leucócitos. Isso, cientificamente comprovado, o hemograma revela esse processo inflamatório aonde? Na leitura do leucograma. Leucograma é a leitura dos leucócitos totais e diferenciais. Leucócito total não tem a leitura aqui. Então, se o leucócito total tiver 19 mil, responda para mim no comentário. Se tiver 19 mil, nós temos o quê? Qual que é o valor de referência aqui? 3,6 a 11 milhões de milímetro cúbico. Está 19 mil. Eu tenho um aumento ou diminuição? É leucopenia ou leucocitose? Entra lá e participa. O valor padrão e 19 mil que eu coloquei aqui agora. É uma leucopenia ou uma leucocitose? Responde lá que eu vou ver que você está o quê? Participando. Leucócitos diferencial. Aqui, de 45 a 70, de 20 a 50, de 2 a 10, de 0 a 7, de 0 a 3. Estando, fora desses valores, eu tenho o quê? Se tiver, por exemplo, neutrófilo acima de 70, eu tenho uma neutrofilia. Linfócito acima de 50, linfocitose. Monócito acima de 10, monocitose. Eosinófilo acima de 7, eosinofilia.
Basófilo, acima de 3, basofilia. O que é importante? O aumento. Tá? Então, quanto ao diferencial, o aumento vai ser significativo. Se eu tenho uma leucocitose seguida ou leucopenia, o que eu tenho aqui? Né? E eu tenho o aumento de uma série, eu também devo descrever. Então, o aumento de neutrófilo é neutrofilia. O aumento de linfócito é linfocitose. O aumento de monócito é monocitose. O aumento de eosinófilo, eosinofilia. O aumento de basófilo, basofilia. Tudo isso é o quê? Dentro do parâmetro, de um padrão. E as plaquetas, quem são as plaquetas? Deixa eu apagar aqui meu 19, que ninguém viu, né? Só vocês, riscando a televisão. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Plaqueta. Hemostasia. Hemostasia. Ô, palavra difícil. Até hoje eu, né? Hemostasia, gente, é o equilíbrio do sangue dentro dos vasos. Então, os vasos, né, eles são o local onde corre o tecido sanguíneo. Quando tem uma ruptura, tá? Uma hemorragia, o que acontece? Aí, o extravasamento de sangue. Esse extravasamento de sangue é um processo hemorrágico. Nesse caso, quem vai aparecer lá para impedir esse extravasamento? As plaquetas. Então, as plaquetas é responsável pelo controle do sangue dentro dos vasos, certo? Então, valor de referência. De 40 a 50, pode-se ocorrer hemorragia prolongada por cirurgias ou trauma. Inferior a 20, sangramento espontâneo, trombocitopenia isolado. De 5 a 10, grave hemorragia. Acima do valor de referência, de 400 mil milímetros cúbicos de sangue, produção de plaqueta aumentado. Esse aumento aqui, gente, coloca aí no slide de vocês, é trombose. Trombose é o aumento exagerado de plaqueta. Aumento exagerado de plaqueta é trombose. Os demais, trombocitopenia, diminuição das plaquetas. Se diminuiu as plaquetas, eu não vou ter o quê? O controle do sangue dentro dos vasos. Eu vou ter hemorragia. E se aumentou demais, em caso de trombose? AS para esse paciente. Por que o paciente da farmácia toma AS? Para afinar, diminuir a produção de plaquetas. Por quê? Porque ele tem trombose. Trombose é uma doença, tá? Que as pessoas têm nos membros inferiores, que o capilar fica tendo pequenas microhemorragias. E as plaquetas são muito aumentadas. Uma resposta do organismo faz com que elas se aumentem demais. Aí corre o risco do quê? De formar embolo e travar algum local do teu corpo. Então, a trombose nós conseguimos diagnosticar através da leitura de plaqueta. Quando a plaqueta está acima de 400, pronto, está demais. É um caso de trombose. Tudo bem? O hemograma, então, é uma leitura feita no sangue total colhido com EDTA. Então, isso aprenda, por favor, isso é a base da hematologia. O sangue vai ser colhido com EDTA, um anticoagulante que vai preservar as células sanguíneas. E aí nós iremos ao laboratório fazer a leitura das células sanguíneas, que são os elementos figurados. Nessa leitura, nós vamos ler eritrograma, quem? Glóbulo vermelho. Leucograma, quem? Glóbulos brancos. E fragmentos de células, que é as plaquetas. Feito isso, laudamos. E você vai interpretar o laudo de acordo com o valor de referência. Bom, por hoje nós paramos aqui.
Eu vou colocar uma atividade para vocês estarem resenhando. Então, dentro do ambiente virtual, você vai entrar lá e vai resenhar, né, o que eu pedi para vocês. E fica aí a nosso estudo de caso, que eu irei postar de forma individual. Vocês vão fazer com um prazo, claro, para estarem me devolvendo, certo? Pessoal, eu preciso mais de vocês nesse momento do que vocês de mim a vida toda. Então, eu preciso saber como é que tá a aprendizagem de vocês, se vocês têm dificuldade, porque realmente nos pegou de surpresa, né? Eu não sou nenhuma youtuber, eu sou uma professora que eu gosto de pincel e quadro, não sei se vocês já perceberam, e tudo foi acontecendo de forma que ninguém esperava. Então, eu preciso de vocês, eu preciso que vocês me dão uma resposta. Se não conseguiram acesso, porque não conseguiu, o colega não está conseguindo, dá um retorno para mim, tá? Pode me chamar no WhatsApp, agora eu troquei meu WhatsApp, eu troquei meu celular. É pro passado não achar mesmo, tá, gente? 278. Então, 98433 278. Adiciona, professora, eu não entendo nada da tua... Você tem que entender. Você tem que entender. É o hemograma. Então, vamos nos comunicar, tá? Vá lá no comentário, coloque, né, sua dúvida, responda o que foi proposto aqui. E por hoje ficamos exatamente aqui. Fiquem com Deus, estou morrendo de saudade, tá? Beijo, tchau.